Estamos aí no nosso quadro Você Sabia? Gente, olha, eu quero agradecer de coração mesmo as pessoas que estão aí enviando as suas perguntas para tirarem suas dúvidas e que já está aqui comigo, claro que é ele que vai responder todas as perguntas dos nossos ouvintes, o Dom Flávio, bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, que já está comigo aqui no estúdio, né, Dom Flávio, para responder as perguntas aí dos nossos ouvintes. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verde Floresta. Olha, a gente está recebendo, como sempre estou pedindo também as pessoas enviar, porque o nosso quadro é segunda, quarta e sexta, então todos os dias você envia suas perguntas, nós vamos estar aqui anotando, aqui na nossa folhinha, já nós vamos ter aqui uma agenda, com certeza chique e maravilhosa, né, Dom Flávio, para estar aí todas essas perguntas sendo anotadas. Mas a gente anotou aqui algumas, Dom Flávio, primeiramente, nós vamos aqui responder, o senhor vai responder a pergunta da Edivalda, né? Ela enviou uma pergunta dizendo o seguinte: Dom Flávio, eu queria saber se é pecado comungar. Aliás, são duas perguntas, né? Sou junta há 25 anos e casada no civil há 3 anos e não sou casada no religioso. E gostaria muito de receber a hóstia sagrada. Pergunta da nossa ouvinte. Pecado não é algo de automático. Né? Vamos fazer um outro exemplo muito claro. Matar uma pessoa é pecado? Matar uma pessoa sempre é ruim, mas nem sempre é pecado. Por exemplo, se eu estou dirigindo bem, tranquilo, sereno, não estou bêbado nem nada, dirigindo numa velocidade normal, e por acaso alguém atravessa na minha frente, freio, etc., essa pessoa machuca, bate a cabeça e morre. Eu não tive a mínima intenção de matar. Não estava em condições de perigo. Então, nesse caso, eu fiz algo de mal, porque matei uma pessoa. Mas não fiz pecado, porque não era a minha intenção. Agora, se eu estava dirigindo bêbado ou a uma velocidade estúpida, etc., eu me coloquei na condição de fazer algo, né? Então eu me coloquei na situação de estar prejudicando alguém. Então ali entra o pecado. Então o pecado, para ter o pecado, tem que ter a intenção de fazer algo de mal. Então a pergunta ali, né? A igreja o que diz? Normalmente uma pessoa casada, né, tem que viver casada segundo os princípios cristãos, que é casada também no religioso, porque o casamento cristão não é casamento a 2, só o noivo e a noiva, mas é casamento a 3. O noivo, a noiva e Jesus Cristo. É um compromisso com Cristo para a fidelidade e para ser embaixadores de Cristo. São Paulo é muito claro que em casa se torna embaixador de Deus para mostrar o amor que Cristo tem para com a sua igreja e a igreja tem para com Cristo. Por isso é um casamento a 3. Agora, tem situações e situações. Então, por isso que não tem uma regra geral. A regra geral é que quem não está casado não pode comungar. Mas tem situações em que mesmo quem não está casado poderá comungar, e para isso então tem que fazer um discernimento, conversar normalmente com o padre, com o bispo, para poder então resolver a situação, né? Porque às vezes acontece que um dos dois, né, a noiva quer casar, a esposa quer casar, mas o esposo não quer de jeito nenhum, estou dispostíssimo a ficar com você o tempo todo, mas não me fala em casamento, né? Então tem várias situações em que dá para, pelo discernimento, dizer pode comungar, apesar de não ser casado. Então, espero que a nossa ouvinte... Então é discernimento. Né? Discernimento não se faz sozinho, mas possivelmente com o padre ou com o bispo. Então ela pode, de repente, procurar o senhor até para uma conversa, né? Pode perguntar aqui, pedir o meu telefone, e aí chama no WhatsApp também, no WhatsApp, né? E vamos conversar. Então, tá certo. Minha querida, muito obrigada pela sua pergunta. Nós temos também mais uma ouvinte aqui, né? É o seu André, que ele faz a pergunta seguinte. Ele diz: Dom Flávio, bom dia. A confissão comunitária, quando devemos fazer? Então, a confissão comunitária é uma confissão em que não tem várias formas, né? Primeira coisa.
Mas a confissão comunitária pode ser entendida como uma preparação de todos juntos, né, uma celebração penitencial, e depois, dependendo da situação, cada um vai com os padres disponíveis. Outras vezes, especialmente em lugares onde tem só um padre e não tem possibilidade de ter outros padres para ajudar, para fazer, digamos assim, um mutirão, então confissão comunitária quer dizer uma celebração em que o padre preside essa celebração, prepara o povo com as leituras da palavra de Deus e depois dá uma absolvição para todo mundo. Este modelo é feito normalmente quando tem, por exemplo, perto do Natal, perto da Páscoa, quando tem a impossibilidade da confissão individual, por ser muitas pessoas. No caso nosso, agora que estamos nesta pandemia, não dá para pensar nisso porque seria aglomeração de pessoas. E também aqui em Cruzeiro já tínhamos nos colocado de acordo de fazer, antes da pandemia, tínhamos pensado em fazer um mutirão, um dia todos os padres aqui na Glória, outro dia em Aparecida, outro dia no Rosário. Infelizmente, por essa pandemia, então, pulou. Então, ali que vem, e se eu quiser confessar e não tem agora a possibilidade, também os padres podem atender, sim, mesmo na pandemia podem atender, mas não é que se tenha toda aquela possibilidade de mobilidade, etc. Então, ali entra a confissão diretamente com Deus. Ou de confissão diretamente com Deus, o que é mesmo pedir a Deus o perdão de todos os seus pecados, dizer, contar a Ele os seus pecados, Ele já sabe, mas contado por nós tem outro sabor. E nós tomamos consciência da gravidade do pecado. E prometer a Deus que na primeira ocasião, que tiver de confissão normal, regular, se faria. Pedir o perdão, Deus perdoa. Então, a partir dali, mesmo se alguém tivesse feito um pecado mortal, grave, poderia fazer a comunhão e aí depois agradecer a Deus o perdão recebido. Quer dizer, então, até uma curiosidade minha também, então a questão, a confissão comunitária, ela só, é mais exigida no campo, não tem tantos padres disponíveis, né, Exato, Flávio? como é mais ou menos normalmente a nossa região, todas as paróquias, no interior, tirando Cruzeiro do Sul, que são 3 paróquias, mas outro município, Porto Balter, são 2 padres. Marechal Taumaturgo não tem um padre regular, vai só um padre de vez em quando. O padre Orlando está subindo hoje para lá. Saiu de Porto Balter para Taumaturgo. Mesmo em Tarauacá são só 2 padres, em Feijó são 2 padres, em Pixuna tem só um, em Guajará tem só um. Então, nesses casos, então, muitas vezes se organiza a confissão comunitária. Então, esperamos aí, senhor André. Muito obrigado pela sua participação. E agora vamos à pergunta da Rafaela. E tem mais alguém também perguntando, com relação às aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, Então, gostaria que o senhor explicasse para esses ouvintes, porque uns acreditam, outros não, Sim. Então, primeira coisa, vamos fazer uma apreciação sobre as aparições de Nossa Senhora, mesmo de Fátima, de Lourdes, essas que são mais conhecidas e já até reconhecidas pela Igreja como verdadeiras aparições. Então, se não estou errado, foi em 83, mas não juro que seja, mas foi o ano em que o Papa João Paulo II foi para Fátima agradecer que ele sobreviveu ao atentado. Naquele mesmo período, saiu um documento, o Papa pediu de fazer coincidir a visita dele a Fátima com este documento, que foi assinado pelo então cardeal Ratzinger, que depois se tornaria Bento XVI, sobre as aparições. Então, reafirmando a doutrina católica. Qual é a doutrina católica? As aparições, mesmo aquelas que são, digamos assim, já oficializadas, repito, tipo Fátima, Lourdes, então, as aparições são sempre chamadas de aparições particulares. A única aparição que nós, como católicos e como cristãos, somos obrigados a acreditar é que Jesus Cristo veio a este mundo. É a única que nós, como cristãos, temos que acreditar.
Portanto, poderá ter um cristão, até um católico, que terá os seus motivos para não acreditar que Nossa Senhora apareceu em Lourdes ou apareceu em Fátima e continuar a ser um bom católico, com esses questionamentos. No caso de Medjugorje, está ainda em análise. Por quê? Porque a igreja vai com muita cautela antes de dizer Nossa Senhora ou o santo tal apareceu. Ou as revelações que Jesus Cristo fez através da experiência mística, aquele santo, aquela santa, são verdadeiras. Para isso, analisa o conteúdo das aparições, né, das mensagens que são transmitidas, e também analisa uma série de outros fatores, como a coerência destes conteúdos para né, com as outras, especialmente com a Bíblia Sagrada e com as outras. Então, por exemplo, na época de Lourdes, a igreja analisou mais de 150 casos que diziam que Nossa Senhora tinha aparecido. Quer dizer, são depoimentos de pessoas, né? Que não era de Lourdes. Sim. Dizia, Nossa Senhora apareceu no tal lugar, Nossa Senhora apareceu no tal outro, etc. E mais de 150. E dos 150, a única aparição que foi reconhecida como verdadeira foi a aparição de Lourdes. A de Lourdes é onde Francisca... França. Não é a Francisca. Lúcia e Jacinta. Jacinta. Então, isto é em Fátima. Em 1917. Né? Enquanto aquela de Lourdes apareceu a Bernadette Soubirous em 1856 ou 57, tá? 1800 nos anos 50 e 1800, né, anos 1800. E onde é um enorme santuário e onde acontecem milagres. Tem uma equipe permanente de médicos, vários deles não são católicos, alguns até ateus. E a igreja pediu mesmo esta equipe de médicos porque todo dia tem gente que diz eu fui curado. De Bernadette. Mas, exato, deste de Lourdes. Mas eles só avaliam, esta equipe de médicos avaliam do ponto de vista científico para dizer que não tem nenhuma condição de ser uma coisa natural. Né? E nestes mais de 100 anos, esta equipe só aceitou como milagre 70. Por mais que tenha milhares de testemunhos. Então, em Medjugorje, também a igreja está analisando ainda. É uma coisa que está acontecendo, mas está se analisando se todas as mensagens que os videntes dizem que Nossa Senhora está transmitindo a ele, se todas as mensagens são coerentes com a Bíblia, são coerentes com outras mensagens que é Jesus. Agora, o que tem de bom em Medjugorje, isto sim, é a conversão de milhares de pessoas. Então, isto, né, se Nossa Senhora apareceu ou não, nós não sabemos. Não temos ainda a definição da igreja e vamos aguardar. Né? Mas, que certamente milhares e milhares de pessoas reconstruíram, refizeram a sua vida do ponto de vista cristão, depois de uma visita naquele santuário, da escuta da palavra de Deus, da participação nas celebrações e da conversão pessoal, né? Então isto está acontecendo. Então o fruto é bom, é positivo. O fruto é positivo. Agora, o conteúdo daquilo está sendo analisado. O que as pessoas escutam. O que os videntes, né? Aquelas 3 ou 4 pessoas que dizem que são vários anos e antes era todo dia, depois agora uma vez por mês, né? Então, se isso está coerente com as outras coisas. Alguns ficam com o pé atrás por 2 motivos, especialmente. Porque, infelizmente, ao redor da coisa, se criou todo um giro econômico que né, tem muita gente que está explorando este fato.
né? Explorando esse fato. Então, a cidade agora vive ao redor disto. E é claro que eles insistem para que seja reconhecido. Sim. Né? E outros é que, às vezes, para algumas mensagens não estão tão coerentes. Né? Não estão tão coerentes. Por exemplo, teve toda a guerra naquela região, a Guerra dos Balcãs, e Nossa Senhora nunca se pronunciou sobre isto. Né? Vamos ver as próximas, né? Se Nossa Senhora também, porque nas outras aparições, por exemplo, aquelas de Fátima, né? Dos Sim, três os três pastorinhos, ela rezou pela guerra mundial, pela paz, etc. E enquanto, né, parece que aquela vez Nossa Senhora nem se interessou com a guerra que estava acontecendo ali nos povoados vizinhos. Então tem isto agora. Os frutos são bonitos, mas antes de dizer oficialmente, certamente Nossa Senhora apareceu, a igreja vai com calma. Até que as pessoas... Até que se tenha plena certeza. E mesmo assim é liberado. Né? Tanto é verdade que no missal, se um pega o missal, que são as celebrações oficiais da igreja, no dia 11 de fevereiro, que é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, a oração existe, mas é uma oração muito genérica a Deus, agradecendo a intervenção de Maria. Não se fala de aparição. Né? E no dia 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, dos três pastores, também ali é uma oração a Nossa Senhora, a Deus através de Nossa Senhora. Não se fala de aparições. Olha, então eu espero, Rafaela, e os outros ouvintes também que fizeram essa pergunta, se eu falar sobre as aparições, então eu espero que todas tenham entendido bem, né, esse sentido e que escutem, né? A gente não pode tirar também conclusões, nós aqui nessa região tão distante, precipitada, né, Dom Flávio? Sim, mas é isto que todas as aparições podem ser aparições que Deus permite que Nossa Senhora, um anjo, os santos apareçam, isto é possível. Porém, faz parte sempre da fé pessoal, não da fé como dogma. Né? Nunca a igreja vai dizer todo mundo tem que acreditar que Nossa Senhora apareceu no dia tal para... Ou Jesus Cristo apareceu, por exemplo, Sagrado Coração, a Santa Maria Margarida Alacoque, né? Que foi quem divulgou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O que nos deixa feliz é que tantas pessoas mudaram, né, a partir dessa experiência. É como, por exemplo, muitas pessoas mudam indo visitar os santuários brasileiros. Né? Sim, a Aparecida, sim. que por mais que o nome é Aparecida, não é que apareceu. Ou se quiser, apareceu a imagem quebrada no meio rio, das... foi pescada. Né? Sim. Então, não houve uma aparição extraordinária. O extraordinário foi que o povo começou a se encantar. Né? Nossa Senhora de Nazaré em Belém foi achada no Igarapé, na beira do Igarapé. Nossa Senhora de Nazaré foi assim, onde tem agora a Basílica, ali passava o Igarapé, que depois foi canalizado, né? Na 14 de março, lá, né? Era um Igarapé. E lá foi encontrada uma imagem perdida no meio do mato. Que lindo, né? Então... E tem também a Basílica do Pai Eterno, também, onde vai romeiro de todo o país, né? Mas ali já é a devoção a Deus, né? Divino Pai Eterno seria mesmo Deus, e a imagem que se tem lá representa a Santíssima Trindade. Ah, então. A nossa última pergunta, Dom Flávio, é de uma ouvinte que ela diz o seguinte: eu amo a Igreja Católica, ela começa assim, né, para a gente entender, mas o esposo dela é evangélico, né? E ela diz, às vezes, ele fica querendo desfazer, a gente entende mais ou menos o que acontece quando um é de uma religião ou outra. Briga de família. Briga de família. E ela pede ao senhor orientação, só falar sobre essa questão. Veja um pouquinho. Nós temos que entender que a vida cristã pode ser vivida de várias formas. Os 12 apóstolos eram profundamente diferentes entre eles. Do ponto de vista social, cultural, profissional,
né? Tinha 4 deles, sabemos pelo menos que eram pescadores. Mateus era funcionário público, hoje seria da Receita Federal, né? Porque era cobrador de imposto. Outros nós não sabemos. Culturalmente sabemos que Filipe gostava muito do mundo grego, não do mundo dos judeus. Ele, até o nome dele era grego, né? Filipe, e até o Evangelho diz que quando os gregos quiseram falar com Jesus, foram com ele, então ele conhecia o grego, né? E enquanto outros apóstolos eram extremamente agarrados à tradição, como Mateus, né? O Evangelho de Mateus o Evangelho de Mateus seria o evangelho muito mais próximo dos adventistas, porque cita muitas vezes o Antigo Testamento. Sim. Então, primeira coisa é entender que nós, os evangélicos, os protestantes históricos, que são estas igrejas mais antigas, então todos estes grupos protestantes, ortodoxos, etc., então somos todos membros de uma única família. E como numa família temos irmãos que às vezes discutem entre si sobre isto, sobre aquilo outro, também na grande família cristã às vezes tem discussão. Mas nós não podemos brigar pelo único Deus e o único Senhor e Salvador que é Jesus Cristo. Agora, a forma de valorizar, nós valorizamos muito, nós temos como presente para todas as igrejas, temos o presente da tradição. Quem salvou a Bíblia foi a Igreja Católica. Por exemplo, os adventistas nasceram pelo ano 1700 e lá vai pancada. Até 1700, quem salvou a Bíblia? Foram os católicos. Lutero foi em 1517, que ele proclamou a separação de Roma. Quem é que na época não tinha tipografia? Copiava à mão a Bíblia toda por 15 séculos. Foi a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica é um pouco como a mãe, né? E às vezes acontece que os filhos, né, querem ser, já sou grande, né, etc. Às vezes tem isso. Mas evitarmos de brigar. Agora, conversar para esclarecer, porque cada um vê um aspecto, né? E é bonito isto, que o fato que eu esteja mais valorizando um aspecto, o outro mais outro, não deveria ser um contra o outro. Sim. É como né, esta garrafa aqui de álcool, né? A senhora lê alguma coisa, eu leio outra coisa. Mas as duas são complementares. As duas são complementares. Nós, com os ortodoxos e algumas igrejas protestantes históricas, nós temos um amor muito grande para a mãe do nosso Senhor e Salvador. É uma riqueza que nós transmitimos aos outros. Outros nos últimos séculos, de forma especial, os protestantes valorizaram enormemente a Bíblia. Ótimo. E eles estão começando a ter a sua tradição também. Então, vamos juntos. Quando eu estudava teologia, por exemplo, eu estudei em vários livros, a Bíblia, em vários livros do Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias é luterano, mas era livro de texto também na nossa faculdade católica. Então, Deus se revela, né, para todos. E vamos ver, mas evitar de polemizar e especialmente evitar de dizer só minha igreja tem razão. Agora, valorizar aquilo que os adventistas, por exemplo, eles valorizam muito grandemente o Antigo Testamento. Sim. Nós já somos mais do Novo Testamento. Eles se chamam adventistas do 7º dia. Exato. E não é brincadeira, mas nós católicos somos do 8º dia. Nas igrejas antigas, o batistério, que estava às vezes na entrada da igreja, às vezes até fora da igreja, num prédio, normalmente era octagonal, feito a forma de 8 lados, em que estava pintado 7 dias da criação e o 8º dia era aquele da ressurreição. Por isso que já a Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, se chama o primeiro dia da semana, aquele que Jesus ressuscitou,
né? Já o chama Dia do Senhor. Em latim, Dominus, dali veio a palavra domingo, Dia do Senhor. Então nós passamos até o feriado do sábado para o domingo, né? Nós não observamos mais o sábado porque para nós o centro é a ressurreição do Senhor. Também para os adventistas, eles são cristãos. São cristãos. Mas eles dizem, a palavra de Deus não pode ser esquecida. É verdade. Mas o próprio Jesus disse, vocês ouviram que foi dito, mas eu vos digo, ele veio para dar um crescimento, um upgrade, né? Então sim. disse, não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar pleno cumprimento, né? Então, mas é de dialogar. Agora, às vezes, o diálogo se transforma em faíscas, né? Então, temos que, nessas horas, ir com calma e lembrar que Jesus nunca pediu a Pedro de brigar com Mateus, nunca pediu a João de brigar com Judas, nunca pediu de um apóstolo brigar com os outros, mas sempre o fato de conviver. Que quando Judas traiu Jesus, Pedro queria reagir. O que Jesus fez, né? Exato, né? Pediu então, calma, né? Calma, né? Então. Né? Tá certo. Então, minha querida, espero que você, lá diz, me aconselhe. Então, tá mais do que certo, né? É os dois se aprofundar mais no conhecimento, né, Dom Flávio? Sem discussão, né? Sem briga. Discussão pode ter, porque isso faz parte, né? A discussão no sentido de conversar e às vezes até se esquentar um pouquinho, né? Na busca da verdade. E normalmente a verdade são aspectos diferentes, né, que nós, as pessoas, devemos reconhecer que a verdade plena está não só de um lado, mas está na complementação dos dois lados. Dom Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro, né? Você sabia que na sexta-feira, eu já quero até deixar sugestões, estamos nos aproximando da Semana Santa, né? Sim. E a gente deixa até sugestões para as pessoas também conhecer um pouco mais da Semana Santa, né? Santa, do símbolo da Páscoa, sim, né? Do significado. Vamos conversar com calma. Isso mesmo. Tá? Que Deus abençoe a todos e a todos, tá? Muito obrigada, Dom Flávio, que esteve conosco mais uma vez aqui no nosso programa, no nosso quadro Você Sabia, respondendo e tirando dúvidas dos nossos ouvintes, né?